E nós precisamos fazer um casamento entre doutrina e prática, prática e doutrina. Se eu não conseguir levar a estrutura doutrinária daquilo que eu acredito para a minha vida, então, consequentemente, meu evangelho é defasado, defraudado. As pessoas precisam olhar para mim e identificar a doutrina que eu profiro na minha querigmática, na minha fala, não, na minha vida. Então, o capítulo 4 é um capítulo prático. Nós abordamos algumas questões sobre o pecado, os movimentos feministas na aula passada, na exposição passada, bem como as implicações que eram frequentemente diluídas aqui neste ambiente, vinda da cultura helênica de mais de 500 anos, mas quando Paulo colocou os pezinhos lá na igreja para estabelecer o novo padrão cultural, ele disse, a nossa cultura não é essa cultura. Essa cultura ela é primária, tem mais de 500 anos de história filosófica, dogmática e cultural, mas eu vim estabelecer aqui uma cultura que tem um padrão diferenciado, que é o padrão da eternidade. E aqui no versículo 6, nós temos 4 motivos pelos quais, 4 motivos. Quantos motivos, irmãos? Pelos quais nós precisamos viver uma vida pura. Você olha para mim e pergunte assim, pastor, eu quero viver uma vida pura? Me dá aí 4 motivos pelos quais nós precisamos viver uma vida pura. Primeiro motivo está aí na parte B do versículo 6. Para não sermos punidos por uma vida devassa. Veja o que está escrito. Testificamos claramente que o Senhor é o vingador. Pastor, por que vivermos uma vida pura? Para não sermos punidos por uma vida devassa. Existem pessoas, queridos irmãos, que estão frequentando a igreja, mas que não são igreja, e pensam que vão passar para Deus um atestado de cristão, quando na verdade não são cristãos verdadeiros. Existem muitos problemas dentro da história do cristianismo, um deles é o nominalismo cristão. Todos vocês sabem que quando Constantino enfrentou um grande exército, o exército de Maxêncios, uma vez que o Império Romano tinha uma tetrarquia nessa época, entre os anos 303, lá na ponte Milvia ou Milvio, ele venceu e atribuiu a sua vitória, embora com um pequeno exército, ao poder do Senhor Jesus Cristo. Com isso, ele chama o imperador Galério do Oriente e promulga o edito chamado o Edito de Milão. A partir de agora, nenhum cristão sofreria mais perseguições. A igreja teria liberdade para professar a sua fé e apregoar a palavra de Deus. Com isso, com o desdobrar do 4º século da era cristã, sobe ao trono um cidadão chamado Teodósio I, em 380, 81 e 82, e promulga o edito ou édito de Tessalônica. Aí ele sanciona, sim, o cristianismo de forma institucionalizada, a religião oficial do Império Romano. Então, bimba, todo mundo agora é crente, oh glória, todo mundo agora serve a Deus. Com isso, entrou dentro da igreja o nominalismo cristão. O que é o nominalismo cristão? É gente que está na igreja, mas não é igreja. É gente que frequenta a igreja, mas não é igreja. E geralmente, queridos irmãos, quem vive um cristianismo nominalista, vive um cristianismo de nome, mas não de essência. Então a pessoa está na igreja, não é igreja, aí ela está na igreja, tem o título de igreja, mas não é igreja, ou seja, a obra, o comportamento, a atitude dela é de um profano, de um promíscuo, de um mundano, mas ela carrega a etiqueta de crente. Então, estas pessoas, está aqui no versículo 6, a Bíblia diz, pastor Valderi, que ele, o Senhor, é vingador. Ele, o Senhor, é vingador. A palavra vingador aqui é a mesma terminologia do grego que faz-se o uso do vingador do sangue lá no Antigo Testamento. Aquele que tem legalidade para estabelecer sentença e punição. Aqui quem está falando é Paulo. Deus vai castigar quem está, mas não é. Quem frequenta, mas não é. Segundo motivo para você viver uma vida pura, para obedecermos à voz de Deus no que se diz respeito à santidade. Está aí na parte, no capítulo 4, no versículo 7. Deus não nos chamou para a impureza, mas para santificação. Então, por que eu preciso viver uma vida pura?
para a obedecer à voz de Deus quanto à prática da santificação. Pastor, como que eu faço para viver uma vida santa? Afaste-se do pecado. E depois, só afaste-se do pecado. Porque é uma via única que dá dois sentidos. Quando você se aproxima de Deus, você se afasta do pecado. Quando você se aproxima do pecado, você se afasta de Deus. Então você não faz duas coisas, você só faz uma. Se você vai para Deus, você corre do pecado. Se você vai para o pecado, você corre de Deus. O problema na igreja, sabe o que é? Que nós perdemos a etiqueta da santificação. Ninguém mais está no processo. E a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Se o seu dia espiritual fosse classificado como a luz da aurora, qual era a hora do dia que você estava? 5h45? 6 horas da manhã? Qual é a hora do seu dia espiritual? 9 horas da manhã? A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até se tornar dia perfeito. O problema é que tem gente que o sol nem nasceu, a vida espiritual dele é um crepúsculo, entenebrecido de negritude, está tudo escuro na sua vida, você não desenvolve, você não está se aproximando de Deus, você está lambuzando-se, deleitando-se em si mesmo, na prática e na sórdida ganância pecaminosa. Olha, os irmãos chegaram para Isaías e queixaram para Isaías o porquê daquela sentença tão periculosa. E Deus toma a boca do profeta Isaías e diz: não são vós e nem eu, diz o Senhor, mas os vossos pecados e vossas iniquidades é que fazem a separação. Separação ali é Yavdel, não é Mavdil, porque Mavdil é separação e Avdel é separador. O pecado é um separador entre você e Deus. Você quer ficar perto de Deus, irmão? Abandone o pecado. Você quer ficar perto de Deus, querido? Afaste-se do pecado e viva na presença de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro lugar, para não desprezarmos o próprio Deus. Está aí no versículo 8, ó. Quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem. Mas quem está escrevendo? É o homem. Olha aqui para o pastor Presley. Quem está escrevendo? É o pastor da igreja. Então se eu rejeito o que o pastor escreve? Se eu rejeito o que o pastor ensina? Não. Se você rejeita o que Deus ordena. Porque se o pastor é um pastor bíblico, se o pastor é um pastor coeso na palavra, se o pastor é um pastor que expõe as escrituras fidedignamente, quando você rejeita aquilo que você escuta na igreja, não é o pastor que você rejeita, é o próprio Deus. É o próprio Deus falando e você não escuta. É o próprio Deus orientando e você não observa. É o próprio Deus falando, não faça, e você fazendo. Então, por que eu tenho que viver uma vida pura? Para não desprezar o próprio Deus. Quando eu prego aqui na terça-feira, quando eu prego no domingo, quando um outro companheiro prega, não é o homem que a igreja escuta, mas a voz do poder do Espírito Santo de Deus. E deixa eu profetizar aqui, Deus tem poder de fazer coisas grandes e firmes na sua vida, através do poder dessa palavra. Você pode dizer glória a Deus? Quarto e último lugar, para não menosprezarmos o Espírito Santo, que atua na minha vida para me auxiliar no processo da santificação. Olha, está no texto, olha, de sorte que quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá. Repita comigo, vos dá no 3. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. O Espírito Santo. Irmãos, é tão doce o poder do Espírito Santo, porque assim, para que serve o Espírito Santo? Para trazer ordem no caos. Primeira vez que o Espírito Santo entrou no universo veterotestamentário, no livro de Sefer Bereshit, ele trouxe ordem no caos. A hora que ele apareceu, Veruach Elohim Merahefet, ele trouxe ordem no caos. Por que o Espírito Santo vem na minha vida? Para colocar ordem no caos. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, a terra era sem forma e vazia, no hebraico é tohu varovu, verrocher, alpnei derrom, veruach, olha o Espírito, veruach,
Elohim Merahefet Alpnei Hamai. Mas o Espírito Santo se movia sobre a face, fazendo o quê? Trazendo ordem. O Espírito Santo faz em nós a obra que ele fez em Maria. Eu já falei aqui umas 10 vezes. Em Maria ele transplanta Jesus para o ventre. No meu ser, Jesus é transplantado para o meu coração. No meu ser, ele é transplantado para o meu coração. O que eu creio? Eu creio na doutrina da perfeição cristã? Não. Eu creio na doutrina da santificação plena? Também não. Mas eu creio que o Espírito Santo pode fazer com que eu viva uma vida no Espírito. E vivendo no Espírito, eu agrado a Deus. Então, quem quer viver uma vida pura, tem que abraçar um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Você está olhando aqui para mim, o culto é um culto lógico. O culto é um culto racional, o culto é um culto de estudo bíblico, mas aqui dentro desta igreja, nós temos o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida. O poder do Espírito Santo está nesta casa, atuando por meio desta palavra, e esse poder está aqui para entrar na tua vida, transformar o teu coração e te encher da graça e da divindade de Deus nesta noite. Se você crê, diga graças a Deus.